A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Você já se sentiu como se estivesse caindo, mesmo estando parado? Como se a realidade perdesse o contorno e tudo ao redor começasse a se mover de forma estranha, desconectada, sem lógica. Esse é o começo da jornada de Alice. Mas, na verdade, é o retrato interno de quem começou a despertar. Em Alice no País das Maravilhas, nada faz sentido, e talvez seja justamente isso que faz sentido. A queda de Alice não é só uma cena fantasiosa, é o símbolo de uma ruptura profunda. Uma ruptura com as certezas, com as regras fixas, com o certo e errado que nos ensinaram a seguir. É o colapso da lógica como porta de entrada para algo mais verdadeiro, a lucidez. Não uma lucidez racional, cartesiana, mas uma lucidez viva, pulsante, que aceita o mistério. Camus dizia que o primeiro passo da liberdade é encarar o absurdo sem fugir. E Alice faz exatamente isso. Ela não briga com o nonsense. Ela não tenta corrigi-lo. Ela atravessa. Ela observa. Ela pergunta. Ela se permite. E, nesse movimento curioso, começa a surgir uma sabedoria que não cabe nas palavras, mas que se revela em cada gesto. Porque quem tenta entender tudo, se endurece. Mas quem dança com o imprevisível, encontra um outro tipo de força, a presença. A jornada de Alice é a jornada de quem já percebeu que viver tentando encaixar a vida num sistema lógico é sufocar a alma. A liberdade começa quando paramos de exigir que tudo faça sentido e começamos a nos mover mesmo assim. Quando deixamos de lutar contra o caos e começamos a caminhar dentro dele, sem saber exatamente onde vai dar, mas com coragem o suficiente para continuar. Talvez você também esteja caindo. Talvez as certezas da sua vida estejam ruindo. Mas será que isso é mesmo uma perda? Ou pode ser o início de uma reconstrução mais autêntica? Alice caiu, e foi nessa queda que ela começou a se encontrar. A queda é o início, o colapso da lógica como o nascimento da consciência. A queda de Alice não é uma falha, é um rito de passagem. Ela não tropeça por descuido, ela desce por necessidade. Necessidade de sair do conhecido, de romper com a lógica do mundo adulto, rígido, previsível. A queda simboliza o exato momento em que a mente deixa de seguir o roteiro e começa a enxergar por dentro. Filosoficamente, esse é o ponto em que a vida abandona o conforto das explicações lineares. Camus chamava isso de despertar trágico. Quando você percebe que a vida não obedece um plano lógico e que o mundo não vai te oferecer um manual. É duro, mas também é libertador. Porque só quem cai de verdade consegue ver o que está abaixo da superfície. A lógica se quebra, as certezas se desfazem, e o inconsciente, com seus símbolos, sonhos e paradoxos, começa a ocupar o centro da experiência. É quando tudo parece desorganizado que a verdade começa a emergir. Porque a vida não é reta, ela é curva. É confusa. É cheia de desvios que revelam mais do que qualquer linha reta conseguiria. Jung diria que, nesse momento, o ego adaptado começa a perder seu domínio. Aquela parte de nós que aprendeu a seguir regras, a agradar, a se comportar, começa a se dissolver. E no lugar, surge algo mais profundo. Algo que não precisa de explicações para ser real. Algo que simplesmente sente. Cair, muitas vezes, é o único caminho possível para enxergar com clareza. Não porque a queda traz respostas, mas porque ela tira os muros, derruba o controle. E só depois do colapso é que se pode olhar a vida com os olhos abertos. Alice cai, mas não se quebra. Ela se abre. E nesse abrir, começa uma nova consciência, mais livre, mais viva, mais inteira. Cuidado com a identidade fixa. Quem é você quando tudo muda? Quem é você? Essa pergunta ecoa repetidas vezes no País das Maravilhas. E Alice nunca consegue respondê-la com firmeza. Porque ali, onde nada permanece igual, qualquer definição de si mesma se desfaz em segundos. E isso, longe de ser um erro, é uma revelação. É um espelho do que vivemos quando tudo à nossa volta começa a mudar. E nos damos conta de que nossas identidades são mais frágeis do que pareciam. Nietzsche e Camus já apontavam que o eu é uma invenção instável. Um papel que vestimos para funcionar no mundo, mas que não é, de fato, quem somos. Jung foi ainda mais fundo. Disse que o verdadeiro self é um processo,
não um ponto fixo. E Alice, sem saber, se torna esse processo vivo. Ela não se agarra a uma forma. Ela muda, hesita, pergunta, se adapta, se surpreende. Ela vive a individuação em movimento. A ilusão da identidade fixa é uma das maiores prisões modernas. A ideia de que você precisa saber exatamente quem é, o tempo todo, com clareza e firmeza, é insuportável. Porque você muda. A vida muda. O mundo te atravessa, te desconstrói, te renomeia. E quanto mais você tenta manter uma imagem coerente, mais distante fica de si. A liberdade de Alice está em não tentar congelar o que sente. Ela se permite estar confusa, se permite não saber. Ela não se recusa a mudar de forma. E talvez isso seja o que mais assusta e mais liberta. Porque no fundo, você não é uma ideia. Você é presença. E presença não se explica. Se sente. Quando tudo muda ao seu redor, o que sobra de você não é o seu nome, seu papel ou seu histórico. O que sobra é a sua capacidade de estar presente, mesmo sem respostas. Alice nos mostra que não saber quem é pode ser o início de descobrir o que realmente importa. O tempo é relativo. Por que tentar controlar o ritmo da vida te aprisiona? O coelho branco corre, a rainha grita, o chapeleiro enlouquece. Todos estão em guerra com o tempo. Em Alice no País das Maravilhas, o tempo deixou de ser um aliado e virou um tirano. E é nesse caos que ela aprende algo essencial. Tentar controlar o ritmo da vida é o que nos aprisiona, não o tempo em si. Camus dizia que a vida começa a perder seu sentido quando transformamos o tempo em ferramenta de produtividade. Quando cada segundo precisa render, cada gesto precisa se justificar, cada silêncio precisa ser ocupado. Nessa lógica, não há espaço para simplesmente estar, para respirar, para sentir, para se perder no agora. Alice se depara com um mundo onde o tempo não segue regras, onde os minutos não obedecem ao relógio. E longe de enlouquecer com isso, ela observa, ela sente, ela começa a se soltar da neurose do controle. Ela entende, sem entender, que a vida tem seu próprio ritmo. E que tentar dominá-la é o caminho mais rápido para perder a si mesmo. A neurociência comprova. Os estados de presença, criatividade e fluxo ocorrem justamente quando o cérebro deixa de seguir a lógica cronológica. Quando o tempo psicológico se dissolve e sobra apenas um instante. É nesse espaço que a alma respira. Libertar-se do tempo não é negar compromissos ou viver em desordem. É, sobretudo, soltar o peso. Soltar a cobrança. Soltar a ideia de que tudo precisa ser agora, rápido, eficiente. Porque viver sob o domínio do relógio é esquecer que há vida entre os ponteiros. Alice nos mostra que o tempo é relativo e que muitas vezes é preciso parar de correr para poder, enfim, chegar. Não onde o mundo espera que você esteja, mas onde você realmente é. A lógica enlouquece. O pensamento linear não dá conta do mistério da vida. Desde pequenos, somos treinados a buscar coerência, a organizar ideias, a montar frases lógicas, a encontrar sentido em tudo. Mas a vida não obedece a essa ordem. Ela é ambígua, contraditória, paradoxal. E quando tentamos obrigá-la a caber numa linha reta de raciocínio, algo dentro de nós começa a adoecer. Alice atravessa um mundo onde nada é linear, onde as perguntas não têm resposta e as respostas não fazem sentido. Mas em vez de resistir, ela mergulha. Ela se permite andar por um território onde o pensamento lógico não serve. E nesse ato, ela nos ensina que a lucidez não está em entender tudo, está em aceitar que nem tudo precisa ser entendido. O filósofo Deleuze via em Alice uma experiência de desterritorialização. A mente que sai da estrada conhecida e entra num labirinto vivo, pulsante, imprevisível. Nesse labirinto, o pensamento racional tropeça, mas o simbólico floresce. Porque a verdade da alma não é lógica, é sentida, intuída, tocada por dentro. O mundo moderno idolatra a razão. Mas muitas vezes, o que você mais precisa não é de mais análise. É de mais escuta, mais pausa, mais permissão para sentir o que ainda não sabe nomear. O pensamento linear tenta controlar. O pensamento simbólico revela. A jornada de Alice é o retrato de quem parou de buscar explicações e começou a viver com perguntas. Perguntas que não precisam ser respondidas, mas sim habitadas.
porque há mais sabedoria em acolher o mistério do que em tentar desmontá-lo. Afinal, há coisas que só fazem sentido quando você para de tentar entendê-las e simplesmente vive. A rebelião sensível. Alice não obedece o absurdo, ela dialoga com ele. Há um tipo de rebelião que não grita, não quebra, não destrói, mas transforma. É a rebelião silenciosa de quem se recusa a obedecer sem questionar, e ao mesmo tempo não se endurece. Alice representa esse tipo raro de força, uma rebelião sensível. Ela não aceita as regras sem sentido que lhe são impostas, mas também não se rebela com raiva. Ela dialoga, ela confronta com leveza, ela expõe o absurdo, com lucidez. Camus dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que recusa o absurdo sem negar a vida. E Alice faz isso com maestria. Ela entra no sistema caótico, mas não se perde nele. Não se deixa moldar, nem se torna cínica. Ela observa, contesta, brinca. Sua força está em manter a alma desperta em meio ao nonsense. Esse é um ensinamento profundo para os dias de hoje. Em um mundo onde tudo parece exigência, ruído, pressa e incoerência, endurecer parece uma defesa. Mas endurecer é se perder. A sensibilidade de Alice é sua maior coragem. Porque exige muito mais força manter o coração aberto num mundo estranho do que fechá-lo para sobreviver. Ela não se rende à loucura, mas também não tenta normalizá-la. Ela a observa com inteligência emocional. Essa é a liberdade real. Não reagir automaticamente, mas criar algo novo a partir do contato com o caos. A rebelião de Alice não destrói, ela transforma. E talvez essa seja a maior maturidade. Não responder como um robô, nem se dissolver como um espelho, mas criar como uma criança lúcida. Uma criança que olha o absurdo e, em vez de fugir, pergunta: por quê? Nesse gesto, ela deixa de ser só personagem e se torna símbolo. Símbolo de um tipo de força rara, mas possível. A força de quem não precisa brigar para ser livre, porque já é. Por dentro, a lucidez não é entender o mundo, é continuar dançando com ele. Há um momento em que a busca por sentido se esgota. Um momento em que você percebe que o mundo, por mais que tente ser explicado, continuará sendo um mistério. E é nesse ponto que a lucidez começa. Não como resposta, mas como aceitação. Como coragem de continuar, mesmo sem entender tudo. Camus nos lembra que diante do absurdo, ainda é possível sorrir. Ainda é possível escolher. É preciso imaginar Sísifo feliz, ele escreveu. Feliz não porque encontrou sentido na pedra que carrega, mas porque decidiu viver com presença, mesmo dentro do enigma. Alice faz o mesmo. Ela não escapa do país das maravilhas. Ela se transforma dentro dele. Ela cresce, encolhe, muda, observa. E ao final volta, mas não é mais a mesma. Algo nela se abriu. Talvez essa seja a grande revelação. O caos não é o inimigo. O inimigo é o apego à ordem. O apego às respostas fixas. A identidade rígida. A lógica imutável. A liberdade começa quando aceitamos que a vida é viva. E que viver plenamente exige alma aberta, não controle absoluto. Jung falava sobre a importância de integrar a sombra. De acolher o que é incoerente, ambíguo, profundo demais para caber em palavras. Nietzsche falava da dança como símbolo da leveza trágica. E Carroll, com sua aparente simplicidade, criou um mapa de profundidade existencial disfarçado de conto infantil. A verdade libertadora de Alice no País das Maravilhas é essa. O mundo não faz sentido, e talvez por isso mesmo ele seja mágico. Porque não é o entendimento que nos salva. É a capacidade de continuar dançando, com leveza, com presença, com alma.